A mãe disse que o menino tinha percevejos, mas o médico olhou mais de perto e ficou horrorizado. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Numa casa de madeira de 2 andares, situada discretamente nos arredores da cidade, vivia uma pequena família composta por 3 pessoas. O Sr. Tiago, um carpinteiro de meia-idade de coração generoso, sua esposa Júlia, professora do ensino fundamental, e o filho de 10 anos, Pedro. Você está se coçando de novo? Júlia perguntou, ao acender a luz com rapidez depois de ouvir os movimentos inquietos do filho no meio da noite. Pedro estava sentado na cama, ofegante, coçando intensamente o braço, já marcado por vergões avermelhados. Mãe, tá coçando demais. Em todo o canto. Murmurou ele, com o rosto tenso de desconforto. Assustada, Júlia acendeu o abajur e se chocou ao ver os arranhões profundos, vermelhos, como se fossem feitos por unhas. O lençol tinha manchas de sangue, resultado das coçadas incessantes. Tiago, vem aqui ver o que está acontecendo com o nosso menino. Gritou ela, enquanto procurava a pomada para aliviar a coceira. Tiago entrou às pressas, ainda meio sonolento. De novo isso, filho? Deixa o pai dar uma olhada. Pedro se aninhou no colo da mãe, tremendo. É igual ontem. E antes de ontem também. Coça muito. E tô com frio. A princípio, os pais pensaram se tratar de picadas de mosquito ou alguma alergia comum. Mas, ao examinar melhor o quarto sob a luz acesa, Júlia percebeu que as manchas vermelhas não estavam apenas nos braços do menino, mas também no pescoço, nas costas e até nas solas dos pés. Na primeira noite, eles culparam a roupa de cama e a lavaram por completo. Na noite seguinte, Júlia aplicou spray contra insetos por todo o quarto. Mas nada mudou. A coceira persistia e as marcas aumentavam. Isso é coisa de percevejo, murmurou Júlia na cozinha, enquanto Pedro descansava um pouco, exausto. Tiago franziu a testa. Já olhei tudo. O colchão tá limpo, sem sinal de insetos. A casa é antiga, sim, mas não chega a esse ponto. Então me explica por que isso acontece toda noite. Tiago desviou o olhar, pensativo. Será que tem a ver com a escola? Alguma alergia? Júlia balançou a cabeça. Hoje ele nem saiu de casa. Não comeu nada diferente, não usou nada novo. E mesmo assim, bastou deitar e começou tudo de novo. A casa onde moravam havia 6 meses era uma construção simples de madeira, com pintura envelhecida e telhado de cerâmica gasto pelo tempo. Ficava ao pé de uma colina e foi a única opção viável quando Tiago teve a jornada de trabalho reduzida após a marcenaria onde trabalhava quase fechar as portas. Com o orçamento apertado, o antigo apartamento no centro tornou-se inviável, e eles se mudaram para essa residência bem mais barata. O dono do imóvel, Sr. Carlos, era um homem idoso e solitário que morava numa pequena edícula nos fundos. Reservado e pouco comunicativo, costumava responder apenas com acenos. Júlia chegou a convidá-lo para jantar certa vez, mas ele recusou com um simples meneio de cabeça e uma frase seca. Não gosto de barulho. Nas noites seguintes, Pedro começou a perder o sono. Costumava ficar acordado até quase amanhecer, se coçando sem parar, chorando, tremendo de frio. Mãe, tem alguma coisa rastejando em cima de mim. Não tem nada, filho. É só um sonho. Dorme, a mamãe tá aqui. O menino chorava baixinho. Aquilo me toca. Tá gelado. Júlia apertou a mão do filho, com a voz embargada. Vai ficar tudo bem, meu amor. Eu não vou deixar nada te machucar. Com o passar dos dias, Pedro começou a emagrecer. As refeições, que já eram poucas, se tornaram ainda mais difíceis. Os olhos fundos, a pele pálida. Tiago começou a ficar inquieto, irritado pela impotência. A gente precisa fazer alguma coisa, Júlia. Não dá para continuar vendo ele assim. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Amanhã vou levar-lo a um dermatologista na cidade. Já marquei consulta. Não dá para esperar mais. Naquela noite, Pedro sonhou novamente com algo rastejando sobre seu corpo. Acordou assustado, gritando. Tem alguém me olhando da parede, mãe. Júlia levou um susto, abraçando o filho. Foi só um sonho, filho. Não tem ninguém aqui. Pedro sussurrou. Eu ouvi sussurros. Atrás da parede. Tiago entrou no quarto, olhando fixamente para a parede velha ao lado da cama do menino. Ali. É o cômodo que o Carlos disse que é um depósito, né?
Júlia assentiu, preocupada. Ele falou que ninguém usa aquele quarto há 20 anos. Tiago se aproximou da parede, encostando o ouvido. Silêncio. Não tem nada. É só sonho. Ele falou como se tentasse se convencer disso. Júlia hesitou. Você não sente um cheiro estranho? Tiago inspirou fundo. Um cheiro leve e fétido, como terra podre, ferrugem, como algo trancado há muito tempo. Ele franziu a testa. Talvez cano velho. Não, esse cheiro é diferente. Murmurou Júlia, abraçando o filho com mais força. Na manhã seguinte, ao levar Pedro para o médico, o menino adormeceu no banco de trás do carro, exausto. Júlia olhava pelo retrovisor, os olhos vermelhos, espero que não seja nada grave. Na clínica, a doutora Sofia Rocha, uma mulher de cerca de 40 anos, dermatologista, examinou cuidadosamente cada mancha vermelha. Não parece alergia comum. E também não são picadas de inseto, disse ela, sem tirar os olhos das lesões na pele de Pedro. Tiago franziu a testa. Quer dizer que não é percevejo? Nem carrapato. Sofia balançou a cabeça. Acho que precisamos fazer uma biópsia da pele para examinar melhor. Também seria bom fazer exame de sangue. Se houver algum tipo de toxina, pode aparecer nos resultados. Júlia segurou a mão do marido. Toxina? Sofia falou com seriedade. Talvez. Não tenho certeza ainda. Mas a pele do menino está reagindo como se estivesse em contato com algum tipo de substância química leve, porém contínua. Tiago olhou para a esposa, surpreso. Substância química. De onde isso viria na nossa casa? Sofia fez anotações no prontuário. Vocês podem descrever o ambiente onde o Pedro vive. Casa recém-pintada. Produtos de limpeza fortes. Algum cômodo com mofo? Júlia respondeu nervosa. Não. A casa é antiga, não fizemos reforma. Só tem um cômodo ao lado do quarto do Pedro que está trancado. O proprietário disse que é um depósito velho, sem uso. Sofia levantou os olhos. Esse cômodo fica colado com a cama do Pedro? Tiago assentiu. Paredes vizinhas. Mas está trancado por fora. Nunca entramos lá. A médica ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse com calma. Acho que preciso visitar a casa para verificar o ambiente onde ele vive. Pedro estava encolhido na cadeira do corredor do hospital de Petrópolis, com o rosto pálido, os olhos opacos, ainda coçando o pescoço de tempos em tempos. Júlia segurou a mão dele com delicadeza, a voz quase apagada de cansaço. Não se coça mais, por favor. Mas está coçando demais, mãe, eu não aguento. Pedro choramingou, com lágrimas nos olhos. Tiago, atrás deles, segurava com força o encosto da cadeira, tentando manter a calma. A doutora Sofia Rocha saiu da sala de exames com uma pasta e um envelope com os resultados. Por favor, venham à minha sala. Precisamos conversar em particular. A voz dela estava mais grave, sem a leveza da consulta anterior. A sala de atendimento era pequena, fria, iluminada por uma luz branca de tubo fluorescente direto sobre a mesa. Júlia abraçava Pedro, sentada ao lado. Tiago estava de frente para a médica, atento à pasta de exames. Sofia abriu os documentos e falou devagar. Primeiro, o exame de sangue do Pedro não mostra infecção por bactéria, parasita ou vírus específicos. No entanto, os índices de inflamação cutânea e leucócitos estão elevados. Isso corresponde a um quadro inflamatório prolongado. E a biópsia da pele? Tiago perguntou logo. Sofia assentiu. Acabei de receber. A pele do Pedro mostra reação a um composto químico derivado de formaldeído. É uma substância conservante, comum na indústria e em laboratórios. Em baixa concentração, causa coceira, inflamação, alergias. Mas a exposição prolongada pode afetar o sistema respiratório e nervoso. Júlia se desesperou. Mas como teria formaldeído na nossa casa? A gente não usa nada disso. Sofia cruzou os braços, o semblante tenso. Também não sei. Por isso estou perguntando. Ele não pode ter tido esse contato na escola, porque os níveis encontrados no sangue indicam que essa exposição acontece há semanas, talvez meses. Tem que ser em um local que ele frequenta diariamente. Eu gostaria de pedir autorização para visitar a casa de vocês e investigar o ambiente. Pode haver uma fonte de emissão que ainda não foi detectada. Tiago assentiu de imediato. Claro. Pode ir quando quiser. Quanto antes, melhor. Sofia se levantou e disse. Ótimo.
Eu e um colega iremos amanhã de manhã. Por favor, não usem mais sprays nem mexam em nada no quarto do Pedro. Precisamos que tudo esteja como está. Júlia acenou com a cabeça, com um brilho nos olhos entre esperança e medo. Na manhã seguinte, Petrópolis amanheceu com neblina e um frio cortante. A doutora Sofia chegou com um colega, o técnico ambiental Antônio Oliveira, cerca de 35 anos, calmo, de óculos e com uma maleta de equipamentos. Júlia os recebeu na porta. Desculpem a bagunça. Sofia sorriu levemente. Não se preocupe, dona Júlia. Precisamos ver tudo como realmente é. O grupo subiu para o segundo andar, onde ficava o quarto do Pedro. O cômodo era pequeno, com paredes de madeira envelhecida, e a cama encostada na parede da direita. Pedro estava no canto, abraçado ao ursinho de pelúcia, com o olhar sombrio. Antônio começou a usar um aparelho para medir a qualidade do ar, verificando a parede ao lado da cama. O equipamento emitiu um bip suave e parou. Ele franziu a testa. Sofia perguntou baixinho. Achou alguma coisa? Antônio balançou a cabeça. Ainda não é possível afirmar. Vou colocar o dispositivo para medir o formaldeído aqui e voltamos em algumas horas para coletar a amostra. Tiago olhou para os dois e apontou para a parede. Do outro lado dessa parede fica o cômodo trancado. O Sr. Carlos disse que é um velho depósito. Sofia virou-se para ele. Podemos dar uma olhada nesse cômodo? Tiago hesitou. Vou perguntar a ele. Ele mora nos fundos, vou lá bater. O grupo desceu até os fundos da casa, onde havia a pequena residência de Carlos. Tiago bateu na porta e disse à esposa. Não sei se ele vai abrir. Alguns instantes depois, o Sr. Carlos entreabriu a porta. Seu rosto era magro, os cabelos totalmente brancos, os olhos fundos. O que foi? Perguntou com a voz seca. Tiago sorriu educadamente. Bom dia, Sr. Carlos. Esta é a doutora e o técnico ambiental do Hospital de Petrópolis. Vieram investigar a casa por causa da condição do Pedro. Gostaríamos de pedir que o senhor abrisse o velho depósito no andar de cima para que eles possam avaliar o ambiente. Carlos franziu o senho. Aquele cômodo não tem nada. Só tralha velha. Perdi a chave há muito tempo. Sofia se aproximou, com voz paciente. Só precisamos dar uma olhada rápida. O senhor lembra se tem alguma chave reserva? Carlos cruzou os braços, com expressão irritada. A chave se foi. De qualquer forma, aquele cômodo está vedado. Não tem como afetar o menino. Antônio falou. Senhor, os níveis de formaldeído no quarto ao lado estão muito acima do normal. Pode haver um vazamento. Não estamos acusando ninguém, só queremos garantir a segurança da criança. Carlos estreitou os olhos e respondeu com irritação. Já disse que não tem nada lá. Se desconfiam de alguma coisa, verifiquem o lado de vocês. Não se metam na minha parte da casa. Sofia manteve o tom calmo. Só queremos ajudar o Pedro. Se o senhor conseguir encontrar a chave hoje, será melhor para todos. Carlos ficou em silêncio por um longo tempo, depois assentiu. Vou procurar. Voltem mais tarde. A porta se fechou com força. Tiago suspirou e olhou para Antônio. O que você acha? Antônio tirou outro dispositivo portátil da maleta e voltou ao quarto de Pedro. Ele posicionou o sensor junto à parede, e o aparelho começou a apitar com mais frequência. Ele verificou os dados e murmurou, o nível de formaldeído próximo à parede é 10 vezes maior que o permitido. Sofia franziu o senho. Então há realmente um vazamento. Júlia, apavorada, perguntou. Pode ser tão tóxico assim? Antônio respondeu sério. Se houver exposição prolongada, pode afetar o sistema respiratório, até mesmo o sistema nervoso. Em uma criança como o Pedro, o risco é ainda maior. Tiago apertou a mão da esposa, a voz trêmula. Isso é inacreditável. Sofia assentiu. Vou redigir um relatório e solicitar autorização para inspeção forçada, caso Carlos não colabore. Isso deixou de ser um assunto privado. Naquela tarde, Carlos não retornou. A família esperou durante horas, mas ele não trouxe a chave como prometido. À noite, Tiago bateu na porta dele, mas ninguém atendeu. A casa estava escura e silenciosa, como se estivesse vazia. Júlia, tremendo, perguntou. Você acha que ele está escondendo alguma coisa? Tiago assentiu levemente, os olhos fixos na parede atrás da cama do filho. Sofia ligou imediatamente para a Secretaria Municipal de Saúde, pedindo uma intervenção urgente.
Se ele se recusar a colaborar, solicitarei um mandado de busca à polícia local. O Pedro está em risco a cada minuto. A pequena casa, antes silenciosa, agora estava tomada por um clima pesado e cheio de suspeitas. Ninguém disse mais uma palavra. Apenas Pedro, deitado encolhido na cama, murmurou algo que gelou todos os presentes. Mãe, ela vai sussurrar de novo esta noite. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol fracos atravessaram os pinheiros, bateram à porta da família de Tiago. Toque, toque, toque. Tiago abriu a porta e viu duas pessoas usando uniformes azul claro. Um deles carregava uma pasta, o outro, de óculos, segurava um medidor de ar. Bom dia. Somos da Secretaria de Saúde Pública de Petrópolis. Eu sou o engenheiro ambiental Miguel Ribeiro, e esta é minha colega, a engenheira de inspeção Alessandra Dias, disse o homem. Tiago assentiu e os convidou a entrar, com o rosto tenso. Estamos esperando vocês desde cedo. Vamos subir. Enquanto subiam a escada, Júlia cochichou para o marido. Você viu o Sr. Carlos hoje? Tiago balançou a cabeça. A casa dele estava totalmente escura ontem à noite. Nenhum barulho. Nenhuma luz. No quarto de Pedro, Miguel e Alessandra ligaram os equipamentos para medir a qualidade do ar. O cômodo ainda cheirava a mofo e o frio parecia emanar do chão de madeira. Miguel posicionou os sensores ao longo da parede que fazia divisa com o depósito. Bip, bip, bip bip bip. Alessandra observou os dados na tela. O nível de formaldeído junto à parede do depósito está 12 vezes acima do permitido. É grave. Sofia também estava presente e comentou em voz baixa. Há claramente um vazamento de substância tóxica. A questão é, de onde vem? Júlia falou. Ainda não conseguimos entrar no cômodo ao lado. O Sr. Carlos disse que perdeu a chave. Miguel franziu a testa. A parede que separa os quartos é feita de madeira antiga. Se houver matéria orgânica se decompondo no depósito, é totalmente possível que os gases estejam passando por rachaduras. Tiago mordeu os lábios, depois afirmou com decisão. Precisamos entrar lá. Não podemos esperar mais por ele. Alessandra concordou. Podemos solicitar um mandado de entrada forçada ao governo local, alegando risco à saúde pública. Sofia acrescentou imediatamente. Vou preparar a documentação agora. Mas pode levar algumas horas para sair. Miguel se aproximou da parede. Ele cheirou próximo às frestas. Tem cheiro de decomposição de matéria orgânica. Não é apenas poeira. Tiago sussurrou para Júlia. Você lembra quando nos mudamos, que eu senti esse cheiro? Achei que era madeira podre. Eu também achei que fosse do quarto antigo. Nunca imaginei. Enquanto conversavam, ouviram um barulho de chave na porta. Todos olharam em direção à escada. Era Carlos. Ele mantinha a mesma aparência. Casaco cinza desbotado, chapéu preto, olhos fundos como poços escuros. Chamaram o governo para minha casa? Perguntou em tom ríspido. Tiago se colocou à frente, tentando manter a calma. Meu filho está sendo envenenado por um gás que vem do cômodo trancado. Só queremos ter certeza de que não há perigo vindo de lá. Carlos lançou um olhar duro aos estranhos. Aquele cômodo não é usado há 20 anos. O que pensam que vão encontrar lá? Sofia deu um passo à frente, educada mais firme. Precisamos verificar. Se o senhor não abrir, as autoridades o farão. Carlos ficou em silêncio, depois deu meia volta e desceu. Todos se entreolharam, esperando. 1 minuto depois, ele retornou com um molho de chaves antigo e pesado. Não me responsabilizo se quebrarem alguma coisa. Jogou as chaves no chão e saiu friamente. Tiago as pegou, as mãos levemente trêmulas. Vamos ver isso. A porta ao lado da cama de Pedro estava desbotada, com a tinta descascando. Júlia engoliu seco quando Tiago enfiou a chave na fechadura. Clique. A porta se abriu. E uma lufada de ar frio escapou imediatamente. O cômodo estava completamente escuro, coberto de poeira. Alessandra ligou a lanterna. A luz atravessou o silêncio como em um túmulo. Panos velhos cobriam móveis gastos, cadeiras, mesas, baús, tudo parecia abandonado há décadas. Meu Deus! Júlia tapou o nariz e recuou. Esse cheiro! Miguel colocou uma máscara e entrou. O ar está pesado. Pode haver partículas tóxicas acumuladas. Sofia apontou. Olhem ali. No meio da sala. Algo grande estava no centro do chão, coberto por uma lona grossa.
Tiago se aproximou devagar, pegou a ponta da lona, e puxou. Todos prenderam a respiração. Uma cadeira velha de madeira. Nela, um corpo humano deformado pelo tempo. Encolhido, pele em decomposição, a cabeça pendendo para o lado, os pulsos amarrados com corda antiga já apodrecida. A boca estava coberta com cimento endurecido, como se alguém tivesse deliberadamente selado-a. Júlia gritou, tapando a boca, cambaleando para trás. Meu Deus! Alessandra recuou até a porta, apertando a lanterna com força. Miguel sacou o celular e tirou fotos, depois virou-se para Sofia. Precisamos chamar a polícia agora. Isso pode ser um homicídio. Tiago ficou paralisado, os olhos arregalados, sem acreditar no que via. Será que alguém ficou preso aqui por todos esses anos? Sofia murmurou. Ninguém poderia imaginar. Alessandra percebeu algo mais. Olhem a parede atrás da cadeira. Tem uma rachadura. O gás pode ter passado por ali para o quarto do Pedro. Miguel imediatamente mediu com o aparelho. Exato. Aqui temos a maior concentração de formaldeído. Tiago, tremendo, olhou para a esposa. Vivemos ao lado de um túmulo durante meses. Júlia cobriu o rosto e começou a chorar. A polícia chegou em apenas 20 minutos. O responsável era o inspetor João Almeida, homem sério, com pouco mais de 40 anos. Ele examinou a cena e imediatamente ordenou o isolamento do segundo andar. Temos um possível caso de homicídio. Provavelmente cometido há muitos anos, declarou. A policial Fernanda Moreira fotografou, coletou amostras de ar e materiais do local. Sofia se aproximou de Fernanda. Sou a médica que cuida do Pedro. Acredito que esse corpo esteja ligado à condição clínica dele. Fernanda assentiu com seriedade. Vamos fazer a autópsia e enviar as amostras ao IML no Rio de Janeiro. Obrigada por não desistir. O inspetor João olhou para o corpo ressequido na cadeira, o olhar pesado. É inacreditável. Uma comunidade inteira viveu ao lado desse crime por 2 décadas. Tiago ficou parado como uma estátua, depois perguntou em voz baixa, de repente. E se o Sr. Carlos, e se ele, foi quem prendeu alguém nesse quarto, então por que ele continua vivendo tão tranquilamente? João respondeu seco. Existem demônios disfarçados de gente vivendo entre nós. Naquela tarde, a casa ficou anormalmente cheia. Policiais, peritos forenses, agentes da saúde pública todos usando máscaras e se movendo em silêncio, num ambiente pesado. A família de Tiago foi instruída a sair temporariamente do segundo andar e manter distância do quarto onde o corpo havia sido encontrado, agora lacrado para investigação. Na sala de estar, Júlia segurava Pedro apertado em seus braços. O menino continuava calado, o olhar distante como se estivesse em outro mundo. Tiago estava perto da janela, as mãos tremendo ao acender um cigarro. Ele não fumava havia anos. Você acha que ele realmente matou alguém? Júlia perguntou em voz baixa, com medo de que o filho ouvisse. Tiago tragou fundo, soltando uma nuvem densa de fumaça branca. Não tenho mais dúvidas. Você não viu o rosto dele hoje cedo? Impassível, como se nada tivesse acontecido. A porta da frente se abriu. O inspetor João entrou acompanhado de uma mulher alta e magra, de cabelos castanhos, vestindo um sobretudo cinza. Esta é a perita forense Laura Martins, da Divisão Criminal do Rio de Janeiro, apresentou João. Ela vai colaborar na análise da cena do crime conosco. Tiago apertou a mão de Laura. Por favor, nos ajude a entender o que realmente está acontecendo. Laura assentiu levemente, o olhar fixo em Pedro. Eu já vi as fotos da cena. O que encontramos pode ser muito sério. João concordou com a cabeça. Também já entramos em contato com as autoridades locais para investigar o passado do Carlos. Parece que ele não é tão limpo quanto aparenta. Tiago franziu a testa. Ele mora aqui há pelo menos 30 anos. Quando nos mudamos, ele já era calado, reservado. Júlia acrescentou. Ele nunca foi simpático. Uma vez o convidei para jantar, e ele só olhou e disse: não como com estranhos. Depois bateu a porta na minha cara. A vizinha idosa, Dona Rosa, disse que ele teve uma esposa, mas que ela foi embora há muito tempo, murmurou Tiago. Laura perguntou de imediato. Que Rosa? Você tem o endereço dela? Júlia respondeu rápido. Ela mora no fim da ladeira, na casa com a parreira de uvas vermelhas. Posso levar, lá até lá. João assentiu.
Precisamos ouvir o máximo de vizinhos possível. Enquanto isso, vou intimar o Carlos para depor na delegacia. 2 horas depois, na delegacia de polícia de Petrópolis. Carlos estava sentado na sala de interrogatório, braços cruzados, rosto inexpressivo. Diante dele estavam João e Laura, o escrivão era o policial Valeiro. Senhor Carlos, começou João, nós encontramos o corpo de uma mulher no depósito que o senhor manteve trancado por quase 20 anos. Tem algo a dizer sobre isso? Carlos piscou lentamente. Já disse. Não entro naquele cômodo há anos. É só um depósito. Laura falou. O corpo estava amarrado, a boca vedada com cimento. O senhor acha que os objetos do depósito fizeram isso sozinhos? Carlos franziu ligeiramente a testa. Eu não sei de nada. Alguém pode ter invadido. João se recostou, com voz fria. A fechadura era sua. Ninguém entra naquela casa sem a chave. O senhor não registrou roubo, não há sinais de arrombamento. Acha essa explicação razoável? Carlos permaneceu em silêncio. Laura colocou sobre a mesa uma foto antiga restaurada. Nela, uma mulher jovem de olhos tristes e cabelos longos ao lado de um Carlos mais jovem. Esta é Maria Machado, certo? A esposa desaparecida do senhor? Perguntou Laura, firme. Carlos olhou de relance para a foto, depois virou o rosto. Ela me deixou. Fugiu com outro homem. Não, respondeu João. Segundo os registros de 2006, a família de Maria tentou várias vezes encontrá-la. Mas o senhor sempre disse que ela foi embora sem deixar rastro. Sem bilhete, sem bagagem, sem ligar para a família. Laura completou. E agora, o corpo amarrado, com a boca vedada e morta por asfixia, estava dentro da sua casa. Carlos respirou fundo, os braços se enrijecendo. Eu não quero falar sobre isso. João bateu levemente na mesa. O senhor conviveu com um cadáver por 19 anos sem que ninguém soubesse. O menino Pedro quase morreu por causa do gás tóxico liberado daquele quarto. Carlos levantou o olhar, os olhos turvos. Eu não sabia disso. Não quis fazer mal ao garoto. Laura foi categórica. Mas fez mal à sua esposa. E o senhor vai pagar por isso. Ao mesmo tempo, na casa da Dona Rosa. Eu me lembro bem da Maria, contou Rosa quando Laura e Júlia chegaram. Ela era tão doce. Sempre me cumprimentava quando ia ao mercado. Uma vez ouvi uma briga horrível entre ela e ele, em 2005. A senhora já a ouviu dizer que queria sair de casa? Perguntou Laura. Rosa balançou a cabeça. Pelo contrário, ela tinha medo do Carlos. Um dia, me disse, se um dia eu sumir, não acredite que fui embora por vontade própria. Laura franziu o senho. A senhora contou isso à polícia na época? Rosa abaixou a cabeça. Fiquei com medo. O Carlos conhecia gente influente na cidade. Ele sempre olhava para os outros como se fossem insetos. Muito frio. Laura pegou o celular e enviou a informação à central. Obrigada, Dona Rosa. Suas palavras podem ser a peça que faltava. Naquela noite, Tiago estava sentado ao lado da cama de Pedro, que dormia profundamente. A luz amarela iluminava seu rosto, menos pálido do que nos dias anteriores. Júlia entrou e sentou-se ao lado. Ele está dormindo melhor. Parou de se coçar. Acho que o gás parou de se espalhar. Tiago apertou suavemente a mão da esposa. Vivemos ao lado do mal esse tempo todo sem saber. Júlia assentiu, os olhos marejados. Se não fosse a doutora Sofia. Se não fosse a Laura. Tiago sussurrou. Nunca vi alguém esconder o corpo da esposa por quase 20 anos. Ele não é mais humano. Lá fora, o vento da noite soprava entre os pinheiros como sussurros inquietantes ainda presentes. O inspetor João Almeida ficou imóvel diante da porta de madeira escancarada do quarto trancado por 19 anos. A luz fraca da lâmpada pendurada iluminava o espaço impregnado de mofo, onde o corpo de Maria Machado permanecia sentado como um fantasma que nunca foi embora. Laura Martins se aproximou lentamente do cadáver, a máscara cobrindo quase todo o rosto, mas seus olhos revelavam espanto. O corpo não apresenta sinais de decomposição completa, disse ela em voz baixa. A temperatura estável e o ambiente fechado podem ter retardado o apodrecimento. Miguel Ribeiro, da Secretaria de Saúde Pública, se aproximou com um medidor de gases e o posicionou perto de uma rachadura na parede. O índice disparou. Nível crítico. Formol em concentração perigosa.
Foi isso que causou a coceira, febre, insônia e perda de peso do Pedro, explicou Sofia Rocha, chegando e examinando o local, balançando a cabeça. Se demorássemos mais algumas semanas, ele poderia ter danos neurológicos permanentes. João assentiu lentamente e se virou para o fotógrafo forense. Tire fotos detalhadas de cada canto, especialmente das amarras e da boca selada com cimento. Precisamos comparar com os materiais da casa do Carlos. Laura olhou para o canto do cômodo, onde havia um baú de madeira apodrecido. Ela se agachou e levantou a tampa, o cheiro de mofo era forte. Dentro havia tecidos velhos, alguns livros corroídos por cupins e uma pequena caixa de madeira pintada de preto. Tiago, chamou ela. Pode colocar luvas e abrir isto, por favor? Tiago, que ajudava a polícia do lado de fora, subiu correndo, colocou as luvas e abriu cuidadosamente a caixa. Dentro havia cartas amassadas, alguns cadernos, todos amarrados com um cordão de tecido. Laura abriu um dos cadernos. Um diário. Sussurrou. Naquela noite, na delegacia de polícia de Petrópolis. Laura e João estavam na sala de interrogatório. Sobre a mesa, cópias de trechos do antigo diário, escritos com caligrafia trêmula, em páginas marcadas por borrões de lágrimas. 2 de março de 2006. Carlos trancou a porta do meu quarto. Disse que eu não poderia sair sem permissão. Estou com medo. Não posso chamar ninguém. 10 de março de 2006. Tentei gritar. Mas ele tapou minha boca com um pano molhado. Tosse muito. Minha garganta ardia. Ele disse: se não calar a boca, vai ficar calada para sempre. 15 de março de 2006. Ouvi alguém me chamar do lado de fora. Talvez fosse a Rosa. Mas eu não conseguia responder. Minha boca estava vedada com cimento fresco. Ele realmente fez isso. Não consigo respirar. Laura colocou a cópia sobre a mesa, os olhos sombrios. Ela foi torturada psicologicamente por vários dias antes de morrer. João apertou os punhos. Cada linha é um grito de socorro vindo do além. Um policial entrou e entregou um relatório para João. Os testes do cimento e da corda foram concluídos. O resultado confirma. O cimento usado para selar a boca é exatamente o mesmo encontrado no depósito da casa do Carlos. A corda também é idêntica. Laura falou em tom grave. Temos provas suficientes para denunciá-lo. Naquela noite, enquanto João trabalhava com o Ministério Público para obter o mandado de prisão preventiva, na casa de Tiago, Júlia tentava fazer Pedro dormir. O menino estava melhor, mas ainda se assustava às vezes durante a noite. Aquela mulher. Ela era um fantasma, mãe? Pedro perguntou em voz baixa. Júlia acariciou o cabelo dele, respondendo com doçura. Não, meu amor. Ela era uma pessoa, como a mamãe. Mas passou por algo muito ruim. Pedro sussurrou. Acho que ela queria que eu ouvisse. Ouvisse o quê? Antes, toda noite, eu ouvia um suspiro. Bem fraquinho. Como se alguém estivesse sofrendo muito. Júlia apertou a mão do filho. Agora está tudo bem. Você não está mais perto daquele lugar. Amanhã, a doutora vai te transferir para outro quarto. Tiago entrou, a voz cheia de determinação. Nós nunca mais vamos voltar para aquela casa. Na manhã seguinte, o Sr. Carlos foi levado para a audiência preliminar diante do juiz de plantão em Petrópolis. A imprensa e os repórteres já estavam reunidos do lado de fora do tribunal. Um jornalista da emissora TVE tentou se aproximar. Sr. Carlos, tem algo a dizer sobre o cadáver encontrado em sua casa? Carlos não respondeu. Ele estava assustadoramente calmo, como se não tivesse nada a esconder. Suas mãos estavam algemadas para trás, mas a cabeça permanecia erguida. Na sala de audiência, o advogado de defesa, um homem magro, com aparência cansada, disse baixinho a João. Não acho que ele tenha intenção de colaborar. Nem eu entendo o que se passa na cabeça dele. João assentiu. Porque ele não sente culpa. Gente assim, acredita que a vítima merecia. De repente, Carlos falou, com voz grave e lenta. Ela me traiu. Queria ir embora, destruir a família. Eu só ensinei a ela o que é ordem. Laura olhou fixamente para ele e perguntou friamente. E ensinar é calar alguém até a morte. Carlos não respondeu. Apenas fechou os olhos, reclinou a cabeça para trás, como se entregasse a um sonho distorcido no qual acreditava ser justo. Em Petrópolis, a notícia rapidamente se espalhou por toda a cidadezinha.
Mercearias, cafés, escolas todos comentavam. Uma pessoa foi assassinada e ninguém soube por quase 20 anos. Eu via ele passeando com o cachorro toda manhã. Quem diria? Foi a Dona Rosa quem disse que ouviu gritos, mas ninguém acreditou nela. Do lado de fora da antiga casa, onde antes morava a família de Tiago, agora havia fitas de isolamento e um aviso: área em investigação, proibida a entrada. Sofia Rocha voltou para coletar amostras pela última vez antes de entregar o local oficialmente à polícia e ao tribunal. Tiago a acompanhou até a porta, o olhar cheio de gratidão. Foi graças à senhora que meu filho está vivo. Sofia sorriu de leve. Não. Foi o menino quem salvou a cidade inteira. Se Pedro não tivesse reagido ao gás tóxico, talvez o corpo nunca fosse descoberto. Ao mesmo tempo, Laura retornava à sede da polícia no Rio de Janeiro. Ela parou diante do antigo arquivo de investigações, onde milhares de casos não resolvidos estavam guardados. Ela colocou o dossiê do caso Maria Machado na estante, marcando com uma etiqueta vermelha. Desvendado. A verdade atrás da parede de madeira. E murmurou uma frase que mais tarde o próprio João repetiria numa entrevista à TV. A morte só fica em silêncio quando deixamos de escutar. No laboratório forense do Hospital Central do Rio de Janeiro, o médico legista-chefe Eduardo Gomes observava atentamente a tela do computador que exibia os resultados do teste de DNA. Laura Martins, líder da investigação em Petrópolis, estava sentada à sua frente, segurando firme uma xícara de café já fria. Eduardo se virou, a voz ficando mais grave. Comparamos a amostra de DNA dos dentes do cadáver com o perfil genético de Maria Machado armazenado em um antigo prontuário. É uma correspondência perfeita. Laura ficou em silêncio por alguns segundos. Já suspeitava, mas ter a confirmação era como levar um balde de água fria na cabeça. Então, é mesmo a Maria. Desaparecida desde 2006, ela sussurrou. Eduardo assentiu. A estimativa da morte é entre março e início de abril daquele ano. A causa é claramente asfixia mecânica. Sem sinais de luta, ossos quebrados, nem resistência. Laura inclinou a cabeça, a voz cortante. Porque ela estava amarrada. Porque taparam a boca dela com cimento. Eduardo suspirou. Ela morreu em silêncio. Ninguém soube. Ninguém ouviu. Laura levantou os olhos, o olhar em chamas. E o Sr. Carlos viveu normalmente por quase 2 décadas. Entregando cartas, comprando pão, cumprimentando os vizinhos, enquanto a esposa estava morta, amarrada, do outro lado da parede. Ao mesmo tempo, na delegacia de Petrópolis, João Almeida ligava para a irmã da vítima, Dona Inês Machado, que vivia atualmente em Pelotas. Sua voz era calorosa, mas carregada de pesar. Dona Inês. Sinto muito informar isso por telefone. Mas confirmamos. O corpo encontrado na casa do Sr. Carlos é mesmo o de sua irmã, Maria. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. E então, um choro convulsivo. Não. Não. Não pode ser. 19 anos. Procurei por ela, em todos os lugares. João falou devagar. Sabemos que sua família registrou o desaparecimento várias vezes, mas o caso foi encerrado na época porque Carlos afirmou que Maria havia saído por vontade própria. Nós nunca acreditamos nisso. Mas disseram que não havia provas. Fomos ignorados. A polícia daquela época, eles não quiseram ouvir. Vamos reabrir todos os arquivos. E desta vez, a justiça não vai silenciar Maria nem por mais um segundo. Naquela tarde, Dona Inês pegou o primeiro ônibus de Pelotas para Petrópolis. Ao chegar, foi recebida por Laura e João numa sala reservada. Inês tremia ao colocar uma foto antiga sobre a mesa. Maria sorrindo à beira-mar em Arraial do Cabo, em 2005. Ela amava o mar. Ela não merecia morrer assim. Laura colocou a mão suavemente sobre a foto. Nós não vamos deixar que a morte de Maria seja esquecida. Inês cerrou os dentes. O Carlos batia nela. Eu sabia. Mas ela tentava esconder. Dizia. Ele tem momentos bons, às vezes. Ridículo. Os agressores sempre têm 2 caras. João interveio. A senhora denunciou a polícia local em 2006, não foi? 3 vezes, disse Inês, firme. A primeira, quando ela parou de atender o telefone. A segunda, quando fui até a casa e o Carlos disse que ela tinha ido embora. A terceira, quando enviei uma denúncia formal. Mas eles só fizeram um relatório e enfiaram numa gaveta. Laura respirou fundo.
Nós vamos responsabilizar todos os que negligenciaram esse caso. Omissão ou encobrimento, também é cúmplice de assassinato. Inês assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigada, obrigada por tudo. Na escola de Pedro, a professora Beatriz Monteiro estava em reunião de emergência com o diretor após o caso ter repercutido em todo o país. Precisamos agir para apoiar a família do menino, disse o diretor, Pedro Nunes. Pedro é um ótimo aluno, comportado. Não podemos permitir que ele seja estigmatizado. Beatriz concordou. Creio que devemos designar um psicólogo para trabalhar com ele. Viver tanto tempo perto de um cadáver pode causar traumas profundos. E vamos enviar uma carta aos pais de todos os alunos, pedindo respeito à privacidade da família. Naquela noite, Pedro estava deitado em uma cama nova no hospital do Rio de Janeiro, após ser transferido da casa contaminada. Júlia estava sentada ao lado, acariciando os cabelos do filho. Mãe. É verdade que o nome dela era Maria? Sim, era Maria. Ela foi esposa do Sr. Carlos. Pedro olhou para o teto, os olhos sonhadores. Então, por que ela sussurrava para mim? Júlia se assustou. O que, meu filho? Teve uma noite em que ouvi ela dizendo: alguém me encontre. Estou aqui. Não consigo gritar. Achei que fosse um sonho, mas era muito real, mãe. Júlia abraçou o filho, sem conseguir dizer uma palavra. Suas mãos tremiam, apertando o menino com força, tomada por emoção e medo ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, uma coletiva de imprensa foi realizada na sede da Polícia Estadual. A mídia de todo o Brasil estava presente, câmeras e microfones voltados para o púlpito. O inspetor João Almeida levantou-se e leu a declaração oficial com seriedade. Confirmamos que o corpo encontrado na casa em Petrópolis pertence à senhora Maria Machado, desaparecida desde 2006. Ela foi assassinada e mantida em cativeiro por 19 anos pelo ex-marido, Sr. Carlos Silva. Um burburinho tomou conta da sala. Reconhecemos também. O desaparecimento da vítima foi arquivado de forma negligente. E por causa dessa falha, a senhora Maria não foi salva a tempo. Laura se aproximou do microfone. Mas foi graças à reação incomum do menino Pedro, vítima indireta, que a verdade veio à tona. Agradecemos à família, a doutora Sofia Rocha e às testemunhas que não desistiram. Um repórter perguntou: o Sr. Carlos confessou o crime? João respondeu: não. Mas as provas físicas, o diário, os depoimentos e a análise forense são irrefutáveis. Ele será acusado de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e exposição de menor a perigo. Laura concluiu. Algumas vítimas não podem mais falar. Mas se escutarmos com atenção, elas ainda se manifestam pelas rachaduras nas paredes, pelos sonhos, ou por um menino que coça no meio da noite. A cela do Centro de Detenção de Petrópolis recebeu o apelido de "É o Silêncio", o Silêncio. Não por ser um lugar sem som, mas porque ali, ninguém costuma conversar com quem cometeu o imperdoável. Carlos Silva estava sentado sozinho no quarto frio, a luz fraca iluminando seu rosto enrugado e os olhos fundos sem emoção alguma. Diante dele, o advogado nomeado pelo tribunal Vicente Lima, um homem de uns 50 anos, experiente, mas visivelmente exausto diante da frieza de seu cliente. O senhor não quer pedir atenuação? Não quer colaborar para obter algum benefício? Perguntou Vicente. Com voz baixa. Carlos respondeu, com a mesma calma de quem fala sobre comprar pão: eu não a matei. Só quis que ela ficasse em silêncio. O advogado franziu a testa. E isso se faz cobrindo a boca de alguém com cimento. Ela vivia chorando, gemendo, chamando pela mãe. Eu disse: cala a boca, vai chamar a atenção dos vizinhos. Mas ela não ouviu. Vicente ficou em silêncio por alguns segundos, depois falou sério. O senhor prendeu sua esposa num quarto sem janelas, amarrou mãos e pés, não deu comida suficiente, nem água potável. O senhor acha que isso não é tortura? Carlos assentiu levemente. Se ela soubesse se calar, teria vivido mais tempo. Na delegacia, Laura estava sentada, relendo o diário de Maria, as últimas páginas escritas com caligrafia trêmula, cada palavra impregnada de medo e solidão. Eu escrevo à mão porque não me deixam tocar em celular ou qualquer outra coisa. Se alguém encontrar estas palavras, por favor, me tirem daqui. Eu não mereço morrer neste lugar. Eu só queria viver. Laura mordeu o lábio. Ela levantou a cabeça e olhou para João, que cuidadosamente selava o arquivo com um carimbo oficial.
Eu nunca vi alguém tão frio viver tantos anos como se nada tivesse acontecido, disse Laura, com a voz embargada. João respondeu, sem desviar os olhos da tela. O pior tipo não são os que matam num acesso de loucura, mas os que têm tempo de pensar, e mesmo assim cometem o crime. Laura assentiu, mordeu a ponta da caneta e falou baixinho. Quando Maria teve a boca coberta com cimento. Você acha que ela conseguiu respirar por quanto tempo? João ficou em silêncio por alguns segundos, então respondeu suavemente. Depende da quantidade aplicada. Mas se o cimento ainda estava úmido, ela teria morrido aos poucos. Talvez em 20 minutos. Tempo suficiente para perceber que ninguém viria salvar. Lá. Laura abaixou o rosto. As lágrimas escorreram, incontroláveis. Na escola primária do Rio de Janeiro, Pedro fazia atividades com a psicóloga Lúcia Oliveira. No que você tem sonhado ultimamente? Lúcia perguntou, com delicadeza. Pedro olhava para a mesa, rabiscando com lápis de cor o desenho de uma mulher de cabelos longos parada diante de uma janela. Ela não fala mais. Mas sorri. Leve. Sem dor. Respondeu o menino, sem levantar o olhar. Lúcia sorriu, tocando suavemente a mão de Pedro. Isso é bom. Quer dizer que ela foi ouvida. Pedro ergueu a cabeça, e pela primeira vez naquela sessão, os olhos dele brilharam. Você acha que os mortos podem descansar se os vivos souberem a verdade? Lúcia assentiu devagar. Eu acredito que sim. Naquela noite, no parque perto da nova moradia da família de Pedro, Tiago e Júlia estavam sentados num banco de pedra, observando o filho brincar com alguns novos colegas. O menino corria, ria, sua risada ecoando como uma canção de primavera em meio ao inverno gelado. Tiago serviu chá quente de uma garrafa térmica e entregou à esposa. Ainda não consigo acreditar. Tudo aconteceu bem ali do outro lado da parede. Júlia segurou o copo, a mão gelada tremendo. Se Pedro não tivesse adoecido. Talvez o corpo ainda estivesse lá. E ele continuaria comprando pão todo domingo. Tiago olhou para o filho, depois se virou. Eu queria ensinar ele a aguentar firme, a ser homem. Mas foi ele quem me ensinou a escutar. A acreditar naquilo que os adultos sempre ignoram. Júlia sorriu, os olhos marejados. Pedro nunca viu Maria, nunca ouviu a história dela. Mas ele sentiu a dor dela. Talvez existam conexões que a ciência não consegue explicar. 3 dias depois, o julgamento preliminar de Carlos aconteceu no Tribunal da Província do Rio Grande do Sul. A imprensa se espremia por fotos, viaturas policiais, advogados e familiares da vítima compunham um cenário tenso digno de um caso histórico. Inês Machado, irmã da vítima, foi chamada para falar em juízo. Vestia preto, segurava uma foto de Maria nas mãos, e sua voz tremia, mas era firme. Eu não vim aqui pedir nada. Vim para restaurar a dignidade da minha irmã. Ela era uma boa pessoa, doce, nunca machucou ninguém. Ela se virou na direção de Carlos, que estava sentado friamente no banco dos réus. O senhor a matou com silêncio. Trancando-a num quarto onde ninguém podia ouvir seu grito. Mas o senhor não pode matar a verdade para sempre. Nem esta dor. O tribunal ficou em silêncio. O som do martelo do juiz ecoou logo depois, encerrando a fase de debates. No fim do dia, Laura e João estavam no corredor do fórum, observando os repórteres se afastarem, câmeras sendo desligadas, os holofotes apagados. Conseguimos, disse Laura, segurando firmemente o dossiê. João assentiu. Não só por Maria. Mas por todos que foram calados por alguma parede. Laura olhou para o horizonte. Um raio suave de sol rompia entre as nuvens cinzentas. A justiça não muda o passado. Mas ao menos impede que outro corpo seja enterrado em silêncio. No cemitério de Petrópolis, um novo túmulo havia sido construído para Maria Machado. A lápide trazia uma inscrição simples. Maria Machado, 1974-2006. Finalmente, você foi ouvida. Inês colocou uma flor branca sobre o túmulo, as lágrimas escorrendo suavemente. Júlia. Tiago e Pedro estavam logo atrás, em silêncio. Pedro se aproximou e sussurrou. Dona Maria. Eu contei sua história. A senhora ouviu. O vento soprou leve. Uma folha amarela caiu ao lado da lápide. Tiago colocou a mão no ombro do filho. Conseguimos tirar, lá da escuridão. E ela? Tirou a gente da casa do mal. Felizmente, os médicos agiram a tempo.
Logo após a polícia isolar a casa, Pedro foi transferido para o Hospital Universitário no Rio de Janeiro para tratamento intensivo. Sofia Rocha enviou pessoalmente todo o histórico médico e amostras para a equipe do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, referência em imunologia e toxicologia no Brasil. No quinto andar do hospital, Júlia sentava ao lado do filho. Pedro dormia profundamente, a respiração regular, o rosto começando a ganhar cor novamente. Sofia entrou com um novo prontuário em mãos. Dona Júlia, disse baixinho. Fizemos a junta médica. Pedro apresentou uma inflamação leve no sistema, mas sem danos neurológicos visíveis. Com o tratamento atual, ele vai se recuperar totalmente. Júlia segurou sua mão, emocionada. Ele está mesmo fora de perigo? Seu filho é um guerreirinho. Sofia sorriu. Se tivesse sido um mês depois, talvez os danos fossem permanentes. Tiago, parado atrás, colocou a mão no ombro da esposa e disse com voz embargada. Não sabemos como agradecer. Sofia balançou a cabeça. Só fiz o que minha consciência manda. Mas de verdade? Eu acho que foi o Pedro quem salvou a Maria. 3 dias depois, a advogada da família Machado, Marta Cavalcante, entrou com um pedido formal para reabrir o caso de 2006 e investigar criminalmente quem ignorou os relatórios de desaparecimento. Na sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul, jornalistas se amontoavam. Doutora Cavalcante, é verdade que o caso foi encerrado rapidamente por relações pessoais entre o Sr. Carlos e um investigador? Perguntou um repórter. Estamos solicitando investigação formal, respondeu Marta. Se houver indícios de conivência, todos os envolvidos serão responsabilizados. Maria Machado foi silenciada. Não deixaremos que outros também sejam. Outro jornalista questionou. E o estado de saúde do menino Pedro? Marta sorriu. Recebi notícias boas. Ele está se recuperando bem no Rio de Janeiro. Corajoso e inteligente foi ele a chave para desvendar um crime oculto por 19 anos. No hospital, Pedro participava de uma atividade com uma psicóloga, desenhar para expressar seus sentimentos. Com cuidado, ele pintou com azul uma porta aberta, atrás dela um feixe de luz dourada. Que porta é essa? Perguntou a psicóloga, sorrindo. A saída da Dona Maria. Respondeu Pedro. Acho que ela ficou lá por muito tempo. Mas agora. Finalmente saiu. Tiago estava sentado no corredor, imóvel ao ouvir as palavras do filho. Ele se virou para Júlia e murmurou. Nosso filho. Entende mais do que qualquer adulto que conviveu com aquele homem. Enquanto isso, no Departamento de Análise de Dados no Rio de Janeiro, Laura e sua equipe revisavam os casos de desaparecimento entre os anos 2000 e 2010. Na tela, centenas de nomes, rostos e datas de desaparecimento. João aproximou a cadeira. Você acha que ele pode estar envolvido em mais algum caso? Não dá para descartar, respondeu Laura. Alguém capaz de esconder o corpo da esposa por quase 20 anos, pode ter feito pior. João refletiu. Ele viveu tempo demais em silêncio. E as pessoas? Foram rápidas demais em acreditar nele. Laura apontou para uma entrada na tela. Aqui. Mulher chamada Ana Borges, desaparecida em 2003. Também de Petrópolis. Sem paradeiro, sem contato com a família desde que foi vista perto do mercado. João passou os olhos pelo arquivo. O marido dela foi suspeito, mas não havia provas. O estranho é. Eles alugaram um quarto, por um tempo, na casa do Carlos. Laura apertou o mouse com força. Precisamos de um mandado para investigar toda a propriedade dele. Pode haver mais do que um segredo ali. No pátio do hospital, Pedro brincava de montar torres com bloquinhos ao lado do colega Diego. Pela primeira vez, ele ria com alegria. Quer ver a doutora Laura? Perguntou Júlia. Pedro olhou para cima e assentiu. Naquela tarde, Laura chegou. Pedro sentou-se diante dela na sala de conversas. A pintura da porta de luz foi colocada entre os dois. Sabe, doutora, Pedro disse baixinho, eu sonhei com um quarto sem janelas, só com suspiros. Laura assentiu. Acho que era Maria tentando falar com você. E você ajudou ela a ser ouvida. Pedro a encarou. E agora? Quem vai ajudar os outros como ela? Laura sorriu, segurando a mão dele. Eu e você. Se aceitar ser assistente honorário da polícia do Rio de Janeiro. Pedro caiu na risada pela primeira vez desde que deixou a velha casa. No centro de detenção, Carlos recebeu a acusação formal do Supremo Tribunal da região de Rio Grande do Sul.
Crimes: homicídio qualificado, ocultação de cadáver, destruição de provas, colocar menor em risco. Sentença prevista: prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. O advogado Vicente jogou o dossiê sobre a mesa. Eu não vou mais defender o senhor. O senhor não sente remorso. Só sabe se calar. E agora, vai morrer nesse mesmo silêncio. Carlos não respondeu. Apenas fitava fixamente a parede branca diante de si, como se ainda ouvisse a voz de Maria ecoando por entre as fibras da madeira. No túmulo recém-construído de Maria Machado, familiares e amigos se reuniram para a cerimônia em sua memória organizada pelo governo. Jornais, emissoras de rádio e moradores de Petrópolis estavam todos presentes. Inês Machado, a irmã leal, levantou-se para discursar. Minha irmã sonhava em ser professora. Ela amava as crianças, amava margaridas, e acreditava em pequenas felicidades. Ela nunca teve a chance de viver esse sonho. Mas graças a uma criança corajosa, sua voz voltou a ser ouvida. Todos permaneceram em silêncio. Júlia chorava. Tiago abraçava o filho. Eu não me lembro bem do rosto dela. Pedro disse baixinho. Mas eu sei que ela não sente dor mais. Inês se abaixou e abraçou o menino, com os olhos marejados. Obrigada, meu querido. Por ouvir aquilo que nós adultos devíamos ter escutado há muito tempo. A luz do começo da primavera inundava os jardins do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Pedro havia sido transferido para a ala de recuperação leve, sem aparelhos respiratórios. A cor voltava ao seu rosto, e seus cabelos começavam a crescer novamente, após dias de insônia, perda de peso e coceiras constantes. Tiago entrou com uma sacolinha de papel na mão. Adivinha o que o papai trouxe? Pedro se sentou rapidamente, sorrindo. Pastel da padaria do seu Zé. Acertou. Da sua padaria preferida. Mas só um, porque o médico disse que você não pode comer muita fritura. Júlia riu, entregando um guardanapo ao filho. Sabe, ontem a doutora Sofia disse que sua saúde está se recuperando mais rápido do que o esperado. Por que eu quero voltar para a escola? Gritou Pedro, animado. Quero ver o Diego e a professora Monteiro. Tiago sentou-se ao lado da cama. Quando você estiver totalmente recuperado, nós vamos nos mudar para o Rio de Janeiro. Ficar perto do hospital, de uma boa escola. E bem longe daquela casa antiga. Pedro ficou em silêncio por um momento, depois perguntou baixinho. Aquela casa. Tem alguém morando lá agora? Júlia olhou para o marido e respondeu. Não. A polícia isolou o local. O governo decidiu transformar o lugar em um centro de educação comunitária em memória da Maria. O menino inclinou a cabeça, piscando. É sério, mãe? Ninguém mais vai ser trancado lá? Tiago apertou levemente a mão do filho. Ninguém, filho. Nunca mais. Uma semana depois, na sala de audiências número 4 do Tribunal Criminal da região de Rio Grande do Sul, o julgamento público de Carlos Silva foi transmitido ao vivo para todo o país. Dezenas de jornalistas, repórteres, testemunhas e moradores de Petrópolis lotaram as arquibancadas. Carlos foi escoltado até o tribunal, algemado, com o rosto inexpressivo. Sob as luzes das câmeras, ele não abaixou a cabeça, nem demonstrou arrependimento. A juíza Ângela Ferreira leu a sentença com voz firme. Após análise de todas as provas, depoimentos, o diário da vítima e o laudo da necropsia, condenamos o Sr. Carlos Silva à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Crimes: homicídio doloso, ocultação de cadáver, tortura psicológica, risco à integridade de menor e obstrução à justiça por 19 anos. A sala explodiu em emoção. Alguns choravam, outros aplaudiam. Inês Machado apertou o lenço nas mãos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Finalmente, minha irmã pôde falar, ela sussurrou. Após o julgamento, repórteres cercaram a advogada Marta Cavalcante. Qual a sua opinião sobre a postura do réu? Perguntou um deles. Fria. Apática. Mas a sentença de hoje não foi por ele, e sim por Maria. E por todas as pessoas que foram forçadas a se calar porque alguém achou que não era nada demais. No hospital, Pedro estava em sua cadeira de rodas, desenhando e ouvindo as notícias pela TV da enfermaria. Na tela, o apresentador dizia: o Tribunal Regional acaba de condenar Carlos Silva à prisão perpétua. O caso provocou um movimento nacional para revisar centenas de processos de desaparecimento em todo o país. Júlia colocou a mão no ombro do filho. Viu só?
O que você passou? Ajudou muita gente a ser notada novamente. Pedro virou-se e sorriu. A Dona Maria não vai mais estar sozinha. Um mês depois, em Petrópolis, o governo organizou uma cerimônia especial diante da casa que foi cenário do crime. O quarto onde Maria foi mantida em cativeiro foi demolido, reformado e transformado numa pequena biblioteca com o nome Sala de Leitura das Vozes Perdidas. Na placa de bronze diante da entrada, lia-se: em memória de Maria Machado, 1974-2006. Silenciada em vida, mas ouvida pelo coração de uma criança. Tiago segurava Pedro no colo, com Júlia ao lado. A luz do entardecer banhava os três, como um feixe de luz encerrando um pesadelo. Inês Machado colocou um livro antigo sobre a mesa. Era o Diário de Maria, agora copiado, publicado e distribuído gratuitamente em escolas por todo o estado. Quer dar uma lida? Inês perguntou, tocando suavemente o ombro de Pedro. O menino balançou a cabeça afirmativamente e começou a folhear o livro com cuidado. No mês de junho daquele ano, Laura Martins foi reconhecida como Personalidade da Justiça do Ano pelo Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. Durante a cerimônia de premiação, ela olhou diretamente para o público, onde estavam Júlia e Pedro. Muitos acreditam que a justiça nasce no tribunal. Mas, na verdade, ela começa quando alguém se dispõe a ouvir. E, às vezes, essa pessoa tem apenas 10 anos de idade. Os aplausos tomaram conta da sala por vários minutos. No dia seguinte, Laura foi encontrar Pedro no parque da cidade do Rio de Janeiro. Ele já corria e brincava como qualquer criança da sua idade. Você lembra da sua promessa? Perguntou Laura, enquanto se sentavam num banco do parque. Ser assistente honorário da polícia do Rio, respondeu Pedro prontamente, mas só se eu puder criar regras especiais para as crianças. Laura riu alto. Fechado, senhor assistente. Qual é a primeira regra? Não ignorar sussurros, disse ele, com seriedade. Mesmo que venham do outro lado da parede. Antes de se despedirem, Laura entregou a ele um presente, um caderno com capa de couro, estampado com uma coruja e os dizeres: a liberdade começa com uma história contada. Anote tudo o que você pensar, tudo o que sentir, disse Laura. Um dia, você vai ajudar outras pessoas a encontrarem suas vozes. Pedro abraçou o caderno com força, com um sorriso cheio de luz. Em um pequeno texto entregue à professora Beatriz Monteiro no início do novo ano escolar, ele escreveu: eu pensei que fosse picada de percevejo. Mas era alguém que já tinha partido pedindo ajuda. Não lembro bem do rosto da Dona Maria. Mas eu acho que ouvi ela por causa dos sonhos. Eu quero crescer e ajudar outras pessoas. Aquelas que ninguém mais escuta. Nos arquivos centrais do Ministério Público do Rio de Janeiro, o caso de Maria Machado foi encerrado e colocado numa seção especial, com uma etiqueta vermelha. Ouvida, justiça feita. Logo abaixo, um novo dossiê. O desaparecimento de Ana Borges, em 2003. Laura puxou o processo com firmeza no olhar. Não vamos parar na Maria. E assim, a trajetória de um menino de apenas 10 anos, vindo de Petrópolis, que coçava a pele até sangrar por causa de um mistério invisível, se transformou no início de uma série de histórias que também mereciam ser contadas. Porque existem dores que parecem enterradas para sempre. Mas um dia, todas podem ser ouvidas, se alguém decidir prestar atenção. Às vezes, a verdade não está atrás de muros ou paredes, mas escondida pela indiferença. Se não fosse pela dedicação de uma médica, a empatia de um menino chamado Pedro, e a coragem de quem decidiu encarar o passado, Maria continuaria esquecida no silêncio. Essa história nos ensina. Todo pedido de ajuda, por mais sutil que seja, deve ser ouvido. E às vezes, é uma criança que enxerga aquilo que os adultos deixaram de perceber há muito tempo. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.